Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Dá uma luzinha aí para eu ver se vocês me ouvem. A gente vai continuar aqui a nossa jornada dos 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, da abolição do tráfico de escravizados, proposta aqui da Rede dos Historiadores Negros. Hoje estarei medindo aqui a nossa fala, aliás, as nossas falas, né? Teremos 3 historiadoras brilhantes para apresentar seus trabalhos. Hoje a gente vai começar com a Raíza Canuta da Hora. Eu já fixei o comentário aí, ela vai lá para Além da Lida no Atlântico. Vida familiar de um capitão negreiro na cidade da Bahia setentista. Assim que a nossa convidada estiver devidamente. Só um minuto. Olá, Raíza. Olá, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, você me ouve bem? Ouço baixo. Baixo? Um pouquinho baixo. Melhorou? Acho que sim. Então, Raíza, é um prazer ter você aqui com o seu tema de pesquisa. Só para apresentar a Raíza rapidamente, não vou dar o currículo todo. Se eu for dar o currículo todo das 3 historiadoras que a gente tem aqui, a gente vai gastar a live com tudo. Ela é doutoranda na Universidade Federal da Bahia e professora na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, né? Só para colocar assim, o que ela vem estudando e onde ela está lecionando atualmente. Raíza, você terá 30 minutos para fazer a sua explanação por completo. Quando der uns 25 minutos, eu te dou um toque para você ir concluindo, tá ok? Só para a gente não fugir do tempo. E a partir desses 30 minutos, depois disso, a gente parte para as perguntas, sejam minhas, sejam do pessoal que está nos acompanhando. Então, a fala é toda sua para você nos dar essa aula aí. Muito obrigada, Gustavo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que estão entrando, que estão chegando. Agradecer à Rede de Historiadoras e Historiadores Negros pela oportunidade de estar aqui divulgando as nossas pesquisas. Parabenizar pelo importante evento, mais uma jornada que a nossa rede vem desenvolvendo, e é uma alegria enorme estar participando desse momento aqui, falando para tanta gente, né? Acredito que essa ferramenta tem sido utilizada, as redes sociais em geral, principalmente no pós-pandemia, tem sido utilizada de modo muito interessante para a divulgação dos trabalhos científicos, porque a gente vive uma era dos negacionismos, né? A gente Tivemos um probleminha aí com a Raíza. concedida à época ao candidato à presidência, que, de modo muito infeliz, diz que os próprios africanos se escravizavam, tentando retirar aí a culpa da Europa no impacto da transformação, da dinâmica do tráfico das relações escravistas, e o impacto da Europa nos mais de 13 milhões de africanas e africanos escravizados que foram deportados aqui para as Américas. Então, nessa era de negacionismos, esses espaços sendo ocupados por profissionais da história,
historiadoras e historiadores, cumpre essa função, do meu ponto de vista, que é a popularização, a divulgação do conhecimento científico, da história produzida com rigor, da história produzida com método, e não de qualquer outra produção artística, literária, que venha a ter a pretensão de comunicar como nós, historiadoras e historiadores, fazemos. Então, parabéns à rede por ocupar esse espaço e tendo em vista essa missão de levar conhecimento científico para além dos muros da academia, porque uma coisa seria estarmos fazendo esse evento numa universidade, um local que ainda é um espaço de poder que muitas pessoas, mesmo nas universidades públicas, têm medo de chegar. Então, mesmo que nós façamos nossos eventos acadêmicos na universidade, estudante secundarista, professores da rede básica, de outros níveis, profissionais diversos, se sentem intimidados. Os muros da universidade, ainda das universidades públicas, são intimidadores. Então, falar na internet aqui, fazer um evento como uma jornada que está acontecendo, está apenas no seu segundo dia, tem essa função de falar para mais pessoas dos diversos públicos e romper os muros da universidade. Tendo isso em vista, vou me preocupar em fazer uma fala que transite entre o conhecimento científico, o rigor, né, trazendo o rigor da pesquisa científica, mas falando de um modo mais palatável às pessoas que não são especialistas em história. Porque eu sei que a nossa rede tem mais de 12 mil inscritos nesse canal e que vai ter pessoas de todos os níveis de formação acadêmica e de áreas de atuação profissional. Então, eu acredito que a gente tem que fazer uma fala que seja compreensível ao maior número de pessoas. Então, peço desculpas aos colegas se em alguns momentos eu estiver fazendo explicações de algo que, para nós da história, especialmente nós historiadores da escravidão e da liberdade, já estamos muito habituados, mas a gente está fazendo uma fala para um público muito amplo aqui. E desde já eu me coloco na condição de responder as questões que vierem, podem fazer as questões, que eu vou ter a maior alegria em estar falando. Então, como Gustavo já colocou, eu me chamo Raíza Canuta da Hora. Eu sou estou doutoranda aqui no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia, fazendo parte da linha de Escravidão e Liberdade, a quem eu saúdo. Muitos colegas da linha de Escravidão e Liberdade já estão aqui. Então, faço essa saudação aos meus colegas, aos nossos pares, que têm uma participação enorme na nossa produção, porque na nossa linha de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade, nós discutimos os nossos textos ainda em processo de elaboração, dissertações e teses passam pelas reuniões da linha e todos os membros da linha discutem textos, então as nossas produções são, é claro, assinados, a autoria é nossa, mas é uma participação, é uma produção que conta muito com a colaboração de todas as colegas e colegas. E essa pesquisa de hoje, esse pedacinho de pesquisa que eu vou comentar aqui hoje, é fruto disso também. É fruto das reuniões da linha da escravidão e invenção da liberdade do programa de pós-graduação em História da UFBA. Então, eu escolhi como um título para essa comunicação, Para Além da Lida no Mar, vida familiar de um capitão negreiro na cidade da Bahia do século XVIII. Então, eu preciso situar que eu sou uma historiadora da história social da escravidão urbana no século XVIII, especificamente na cidade de Salvador, no século XVIII. O que isso significa? Significa que eu pesquiso as relações escravistas em uma capital. E não é qualquer capital, é Salvador no século XVIII. Mais para frente eu vou detalhar o que era Salvador, né, de um modo breve. Então, essa pesquisa nos quadros da história social da escravidão urbana, eu venho desenvolvendo desde o ano de 2009, quando eu ainda era bolsista de iniciação científica, num projeto com o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, intitulado Angola Beira Bahia, Africanos de Nação Angola na cidade de Salvador no século XVIII. Desse grande guarda-chuva de pesquisa do professor Carlos Eugênio Soares, saíram pesquisas sobre, nos quadros da escravidão, da liberdade, do tráfico transatlântico, em Salvador, especificamente no século XVIII. Então,
O objetivo dessa pesquisa, no que tangia as minhas funções, era trabalhar com a documentação de casamentos, então são os termos paroquiais, né? Durante o período colonial, cabia à Igreja Católica registrar todo mundo que nascia, e os africanos e africanas que chegavam deportados também recebiam um nome católico, um batismo católico, registravam também os casamentos e os termos de óbito. Então, essa documentação, fundamentalmente, que a gente utiliza para acessar a vida, para investigar sobre as possibilidades de existência, as experiências dos africanos e africanas que viveram aqui em Salvador no século XVIII. Então, o grande pano de fundo para as minhas investigações é entender o modo como as africanas e os africanos se organizavam aqui, reorganizaram as suas vidas após a trágica experiência do tráfico transatlântico. Então, de que modo esses homens e mulheres reorganizaram as suas vidas? Essa é a grande questão de fundo das pesquisas que eu venho desenvolvendo desde 2009, então. E a janela que eu escolhi para ver como essa reorganização da vida desses homens e mulheres se dava é a família. Então, os meus estudos se inserem nos quadros da chamada historiografia da família escrava, história da família escrava no Brasil. Então, me interessa entender como os africanos e africanas, habitantes de Salvador no século XVIII, reorganizavam as suas vidas, quais as múltiplas possibilidades de organização parental desses homens e mulheres que viveram em Salvador. Então, os meus estudos se inserem assim, nesse quadro da história da escravidão, né, da família escrava no Brasil. Apesar de estarmos falando o tempo todo em família escrava no Brasil, o recorte da minha pesquisa é mais étnico do que jurídico. O que é isso, Raíza? Então, me interessa mais a etnia, né, a nação na documentação que a gente consulta, chama as pessoas africanas por nação, que pode significar um rótulo genérico que o tráfico transatlântico, os agentes do tráfico transatlântico utilizavam para categorizar as pessoas deportadas para cá. Então, a nação pode se referir a um porto de embarque, pode se referir a uma macro-região de origem desses africanos e africanas que vinham para cá, pode se referir a uma etnia, raramente aparece também. Então, quando eu estiver falando aqui africano de nação Angola, não equivale exatamente ao Angola país hoje, né, da África Centro-Ocidental. Então, africanos de nação Angola como uma macro-região, um rótulo que esses africanos e africanas recebiam quando chegavam aqui nas Américas, na América Portuguesa. Então, eu vou me referir a africanas e africanos de nação Mina, que é um outro guarda-chuva, né? Um termo guarda-chuva que vai englobar africanos e africanas vindos da região da África Ocidental. Então, a gente vai ter atualmente correspondente aos países Togo, Benin, Nigéria, essa região da África Ocidental, especificamente Costa da Mina. Então, são essas africanas que eu vou estar me referindo, principalmente porque essas são as duas nações majoritárias em Salvador no século XVIII. Então, homens e mulheres africanas de nação Mina, e em um segundo momento Angola. Então, as minhas pesquisas se preocupam mais em entender principalmente como as africanas e os africanos se organizavam, independente da categoria jurídica, independente de saber se eles eram escravizados ou libertos. Então, tanto escravizados quanto libertos estão nos meus interesses de pesquisa. São as personagens da pesquisa. Então, a gente fala a história da família escrava, mas nessa família escrava tem gente que é liberta, tem gente que é egressa do cativeiro. Quando a gente fala africano e africana liberta, a gente está falando daquele que conseguiu a alforria. E aí ele só fala em africanos livres na segunda metade do século XIX, que é quando acontece a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e todo mundo que chega a partir dessa data é considerado africano livre, né? Apesar de algumas ações de liberdade, né, reivindicarem a chegada em 31, né? A partir de algumas ações de liberdade, algumas africanas e africanos entraram na justiça reivindicando a categoria de africano e africana livre para si, tendo em vista a primeira lei de abolição do tráfico transatlântico, que é em 1831. Mas, enfim, para o século XVIII, a gente vai ter africanos e africanas escravizados, escravizadas e libertos e libertas, ou alforriados, alforriadas, que é como a documentação trata. E foi investigando as relações familiares estabelecidas entre africanos e africanas em Salvador no século XVIII que eu cheguei
a essa família que eu vou me referir mais especificamente, e que traz o nome no título, né? Então, me interessa, no primeiro momento, né, lá na época da dissertação, eu estudava especificamente os casamentos formais estabelecidos entre a população africana, em que pelo menos um dos cônjuges era de origem africana, então tinha africanos com pessoas crioulas, pessoas pardas, são todas categorias étnico-raciais do período colonial, tá, gente? Crioulo, pardo, mestiço, a gente acha também cabra, é uma outra categoria étnico-racial. Então, no primeiro momento, na minha pesquisa, eu investigava apenas os casamentos realizados em face eclésia, os casamentos formalizados na Igreja Católica. Mas agora, para as pesquisas do doutorado, eu amplio essa concepção de família e vou pensar todas as possibilidades de arranjos parentais que a população africana podia estabelecer, tendo em vista resistir, né? Existir, resistir no mundo, na diáspora, né? Na América Portuguesa, no contexto da diáspora. E foi investigando essas possibilidades de arranjos familiares, não só os arranjos formais, mas também os arranjos informais, que eu cheguei a essa família. Cabra ainda é usado em Angola, que bacana. Não sabia. Pois um cabra é uma das categorias que está entre os mestiços, né? Então você tem o próprio mestiço, o pardo, o cabra, o crioulo, e a crioula é africana descendente, né? Africana perdão, o crioulo é o preto nascido no Brasil, por definição, que é o descendente de africano e africano, né? Então você tem o crioulo de primeira geração, que é aquele descendente direto de mãe e pai africana, o primeira geração seria aquele que nasceria. E aí tem crioulo de segunda geração, enfim, e as outras categorias todas. É importante destacar que tudo que eu vou estar me referindo aqui é com base numa documentação que é de acesso público. Nós, historiadoras e historiadores, trabalhamos com documentação de acesso público, que geralmente estão nos arquivos públicos, estaduais, municipais, mas não apenas nos arquivos estaduais e municipais. Por exemplo, eu trabalho com a documentação que está no Arquivo Público do Estado da Bahia, o APEB, especificamente inventários e testamentos. É a série que eu mais consulto no APEB. Mas também as cartas de alforria, que estão nos livros de notas. Livros de notas do tabelião, que é uma documentação que foi toda digitalizada, graças a uma pesquisa realizada, organizada com a captação de fundo de uma biblioteca, da Biblioteca Britânica, salvo engano, e que digitalizou todos os livros de notas do estado da Bahia, né, do período colonial até o final do século XIX. Então, lá nos livros de notas tem alforrias, tem escrituras, uma documentação de compra e venda. Essa documentação também está no Arquivo Público do Estado da Bahia, mas como estamos em pandemia, esse arquivo está fechado, e essa documentação foi disponibilizada graças à digitalização, o projeto de digitalização feito pelo professor, com auxílio do professor João José Reis e do grande historiador daqui da Bahia, o Urano Andrade, né? Então, essa documentação está disponível online no site da Biblioteca Britânica. Assim como a documentação da Cúria Metropolitana de Salvador, do ACMS, Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador, que são os termos de batismo, casamento, óbito. Essa documentação que eu consulto para fazer essa história social da escravidão urbana, ela também foi digitalizada pelos Mormons, aquela igreja do Jesus dos últimos dias, né? Alguma coisa assim, com todo respeito, me perdoem, eu esqueci o nome exato, mas a igreja dos Mormons também fez um trabalho de digitalização desses documentos, e todo esse acervo está online também no Family Church, nesse site, né? familychurch.org. Então, esses arquivos são públicos, estão online, disponíveis a toda a população. Então, eu falo isso porque nosso trabalho como historiador também tem o objetivo, um dos pré-requisitos, ele tem que ser verificável. Então, todo trabalho historiográfico que nós produzimos, como ciência, pode ser verificado através da consulta às fontes que nós consultamos também. Então, por isso, eu faço questão de dizer isso aqui nessa live, que é uma live que pessoas de diversas áreas estão assistindo. Então, entrando especificamente no tema, né,
é preciso destacar que foi pesquisando os arranjos familiares envolvendo pessoas de origem africana, e que pelo menos uma das pessoas ali fosse de origem africana, que eu cheguei a essa família, que é uma família de origem, é uma família mista, digamos assim. É um termo que a gente pode utilizar. Porque a gente vai ter uma africana de nação Mina, chamada Antônia, que se relacionou por um bom tempo, e dessa relação eu classifico ela como uma relação de amaziamento, com base na bibliografia, com base na documentação que foi consultada, né? Com um capitão de mar e guerra, que atuava, tipo, ele possuía essa patente, eu localizei essa patente do Jacinto Gomes, nos livros de patentes, expedições e alvarás, que também estão no Arquivo Público do Estado da Bahia. Então ele tinha a patente de capitão de mar e guerra e atuava no tráfico transatlântico de escravizados. Era um capitão negreiro. Então, é da família desse capitão negreiro com a mulher que foi sua escravizada, mas que a gente vai acompanhar a mudança disso aí, que a gente vai falar hoje. Então, por isso eu intitulei Para Além da Vida do Mar, da Lida no Mar, a vida familiar de um capitão negreiro na cidade da Bahia, que era como eu chamara Salvador, no século XVIII. É importante destacar, muito importante destacar, que eu não sou uma estudiosa dos capitães negreiros, eu não sou uma estudiosa do tráfico transatlântico especificamente falando, eu sou uma estudiosa da família escrava no Brasil, da história social, da escravidão urbana e da família escrava no Brasil. Inclusive, o historiador que trabalha com capitães negreiros, trabalhou de modo brilhante com os capitães negreiros em Salvador no século XVIII, é o professor Cândido Domingues, professor que está aqui conosco na live, professor da Universidade do Estado da Bahia também, do campus de Jacobina, que escreveu uma dissertação fantástica, está terminando sua tese, uma dissertação titulada Perseguidores da Espécie Humana, capitães negreiros na cidade da Bahia na primeira metade do século XVIII. Dissertação também defendida junto ao PPGH-UFBA, o professor Cândido Domingues, é o grande historiador desse tema, e ele já havia defendido a dissertação dele quando eu estava terminando a minha, e ele chega, eu descubro que Jacinto Gomes é esse capitão negreiro todo, porque eu li a dissertação de Cândido Domingues, só que me interessam as africanas, e eu encontrei o inventário da Antônia Gomes, enquanto o professor Cândido localizou o inventário de Jacinto Gomes e a documentação do capitão. Então ele estudou o lado de lá, ele estudou o capitão negreiro, e eu estudei o lado de cá, que é a africana, e a família que eles constituíram, né? Então, é importante dizer isso. Quem quiser mais informações sobre esse capitão negreiro, consulte a dissertação do professor Cândido Domingues. É só colocar Cândido Domingues em PDF no Google que aparece a dissertação dele. Assim como a minha também. Se colocar Raíza Canuta, a dissertação vai aparecer também. E esse recorte da pesquisa que eu trago hoje é um recorte da dissertação que eu venho ampliando agora na tese, porque eu analisei a família de Antônia Gomes com Jacinto Gomes, tentando entender as múltiplas possibilidades de organização familiar. Eu estava pensando casamento católico e quem está fora do casamento católico, mas vive como se fosse casado, que é o caso de Antônio Jacinto. Então, Jacinto Gomes era um destacado capitão negreiro da Praça da Bahia. É importante pontuar que Salvador foi capital da América Portuguesa, né? Sede do vice-reinado, até 1763. Então, no século XVIII, Salvador ainda é uma grande cidade escravista, um grande porto escravista, que era chamado, inclusive, de Porto do Brasil, porque aqui atracavam embarcações que faziam a carreira das Índias, inclusive, não só que faziam o comércio, o tráfico transatlântico, né? Costa da África, Brasil, né? América Portuguesa, melhor dizendo, Brasil só no 19. Então, não só esse comércio, mas também pessoas que faziam a carreira das Índias aportavam aqui, porque aqui a gente tinha a Ribeira das Naus e consertava embarcações e tal. Então, é uma cidade muito importante, com muitos órgãos públicos, com a estrutura de alfândega, de arsenal, Ribeira das Naus, praça de comércio, com um comércio pujante, recebia alimentação, tudo que via para cá vinha através do comércio marítimo, a alimentação vinha do Recôncavo da Bahia, então um porto movimentadíssimo. E esse porto no século XVIII está pujante. E dentre as pessoas que viviam nessa cidade, que chegavam aqui, que comercializavam alimentos,
secos e molhados, os portugueses, né, nas vendas na Cidade Baixa, na freguesia da Conceição da Praia, que é dessa região que a gente está falando de Salvador. Essa família vivia na freguesia da Conceição da Praia, assim como muitos outros capitães negreiros que o professor Cândido estudou viviam na Conceição da Praia, assim como muitas africanas e africanos que viviam do comércio de rua, que viviam como ganhadores, que viviam como ganhadoras, viviam nessa região. As personagens que a gente vai estar trabalhando hoje viviam na freguesia da Conceição da Praia, que é uma freguesia que fica na região portuária de Salvador. Até hoje a gente tem a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, né, a igreja onde todos esses personagens históricos circulavam, e em frente ao Mercado Modelo, para quem conhece Salvador, é dessa região da cidade que a gente está falando, na Cidade Baixa. E Jacinto Gomes atuava, né, no tráfico transatlântico, fazia muitas viagens, mas tinha uma residência aqui, uma residência em Salvador, na região da Cidade Baixa, que era uma casa alugada em mãos do padre Francisco Xavier de Pina, pelo valor de R$35 mil mensais, enquanto ele mantinha também escravizados, né, homens e mulheres, aqui na cidade da Bahia. Dentre essas escravizadas, propriedade de Jacinto Gomes, está Antônia Gomes. Então, Antônia Gomes era uma mulher escravizada da propriedade escravista de Jacinto Gomes, com a qual ele teve uma relação de amaziamento. E que me leva a entender, né, que não foi uma coisa pontual, uma relação que aconteceu momentânea, dado o desenrolar que é possível ver consultando outras fontes. Então, o que acontece? Antônia Gomes se relaciona com Jacinto Gomes, e aí as fontes não me permitem dizer se inicialmente essa relação foi uma relação baseada em exploração sexual ou não. Então, as fontes não possibilitam que a gente faça essa discussão, mas Antônia Gomes era uma mulher que trabalhava como escrava de ganho, provavelmente ali, comercializando alimentos na Cidade Baixa mesmo, circulando pela Praça do Mercado, vendendo alimentos, com a sua própria renda, né? Com o seu acordo de ganho que fazia com Jacinto Gomes, conseguiu comprar uma escravizada sua, enquanto mulher escravizada comprou uma escrava para auxiliar, né, para auxiliá-la no trabalho ao ganho. A historiografia da família das mulheres escravizadas já pontua que quando um escravizado ou escravizada comprava uma pessoa escravizada, tinha o objetivo de auxílio no trabalho, trabalho conjugado. A professora Sheila de Castro Faria fala isso na sua tese, Sim, as Pretas Damas Mercadoras. A gente já tem muitos trabalhos. Daniele Souza, historiadora baiana, também escreveu uma tese, defendeu pelo PPG-HUFBA, em que ela tem um subcapítulo que trabalha todo trabalhando escravos senhores. Então, o professor João Reis também cita essa questão dos escravos senhores, que compravam, adquiriam outro escravizado, enquanto ainda escravizados, como forma de auxílio no trabalho. Então, Antônia Gomes conquistou, enquanto escravizada, essa possibilidade. Então, o cativeiro dela possibilitava esse acesso, né, esse acúmulo de um pecúlio que lhe possibilitasse conquistar um escravizado. Então, ele continuou trabalhando como ganhadeira, enquanto o seu senhor fazia as viagens atlânticas, né, e com ela, ela tem dois filhos, Domingos e Manuel Gomes Bahia. Então, esses filhos são reconhecidos pelo capitão quando da elaboração do seu inventário, de 1752, essa documentação, em que o capitão reconhece os meninos, né? Ele diz: reconhece os mulatinhos tidos na escrava Antônia como os meus legítimos herdeiros, meus filhos e legítimos herdeiros. Então, daí a gente já percebe um diferencial. O reconhecimento por parte do capitão negreiro dos seus filhos tidos com Antônia Gomes. Mas não para por aí. Antônia Gomes, além de ter uma escravizada, ganhou uma escravizada de Jacinto Gomes. O capitão negreiro forneceu uma escrava. Então, ela passa a ser senhora de escravas, no plural. E conquista a sua alforria de modo gratuito. O capitão alforria Antônia Gomes gratuitamente. Ele dá a carta de liberdade a ela.
Então, nós temos uma mulher africana de nação Mina que passa da condição de escrava a senhora de escravas, né? Passando pela alforria. E tem os seus filhos reconhecidos, né? Filhos que nascem de uma união interracial, né? Um homem branco português, o Jacinto Gomes é um homem branco português natural de Braga, e tem filhos mulatos, né? De acordo com as categorias, com as hierarquias étnico-raciais do período colonial, e quanto mais uma sociedade que é pigmentocrática, digamos assim, né? Então, a sociedade colonial, quanto menos negra fosse a pessoa, mais afastada da condição de cativeiro. Então, era muito interessante para a Antônia Gomes ter filhos que nascem como livres, não como escravizados, nascem longe dos grilhões, nascem com a condição étnico-racial de mestiço, de mulatinhos, como a documentação trata, e herdeiros de um capitão negreiro. Ainda que não tenha deixado muitos bens, né, pelo que eu pude analisar, o professor Cândido dos Pais, uma análise mais detalhada do inventário de Jacinto Gomes, eu também pude analisar, não tem muitos bens, mas já são crianças filhas de uma mulher escravizada africana que nascem longe do universo da escravidão. Lá nascem e são reconhecidos como livres. Não, oi? Passou rapidamente. Você falou alguma coisa? Falei, eu te chamei 5 minutos? Avisar. Passou rapidamente, a explanação está muito boa, mas só para Tudo bem. deixar isso aí. Vou concluir a história de Antônia, vou tentar resumir aqui. Então, Antônia, os filhos de Antônia recebem educação formal. Como é que eu constato isso? No inventário 58, ela deixa um inventário. Vamos deixar registrado que é muito importante essa informação de deixar o inventário, porque o inventário era um processo e só deixa que legar um bem ali que precisava receber o encantamento. Dívidas dela, porque ela tem dívidas. Ela morre, né, o Jacinto morre em 1752, ela morre em 58, 6 anos depois dele, né, na condição de liberta, com 2 escravizadas que ela ainda tem, mas que é pedido que se leiloe, que faça o leilão dessas escravas para pagar as dívidas de Antônia, inclusive. Mas no inventário dela, tanto o Manuel Gomes Bahia quanto o Jacinto Gomes assinaram o inventário da mãe. A gente está falando de filhos de uma mulher africana que nasce com a categoria de mestiços, que recebem alfabetização, que assinam por extenso todo o nome no inventário da mãe. Então a gente está falando aí de uma análise de mobilidade social. A gente está falando de uma mulher africana que se torna liberta, senhoras de escravas, que seus filhos vão nascer como livres, com a categoria étnico-racial de mestiços, vão receber alfabetização, e eu consigo continuar acompanhando a formação deles, porque o professor Cândido já tinha localizado que um dos meninos, o Manuel Gomes Bahia, se casou com uma mulher com categoria étnico-racial de não identificada, né, o que para a documentação a gente interpreta como uma mulher branca. Tudo isso para o universo colonial, gente, significa mobilidade social. A gente está falando de uma sociedade altamente hierarquizada racialmente. Então, a gente tem os filhos de Antônia se casando com mulheres e se casando formalmente. Se a mãe não se casou na igreja, se os impedimentos étnico-raciais e tudo mais da época impediam que um homem branco se casasse com uma mulher negra, com uma mulher africana, apesar de eu localizei um caso de uma africana que se casou com um homem branco na igreja formalmente, né? Mas isso é muito pontual, isso é difícil de localizar. Os filhos dela já se casaram formalmente. E isso significa status. Se casar na igreja no século XVIII formalmente significa melhoria das condições materiais de vida, significa status, significa jogar de acordo com as regras estabelecidas durante o período colonial, que é seguir as normas católicas. Né? Isso é status, principalmente para africanos e africanas, que constituem o último degrau da hierarquia social na colônia. Né? Então, os filhos de Antônia se casam formalmente com mulheres livres, têm filhos, eu consigo acompanhar 3 gerações da família de Antônia. Consigo acompanhar a relação dela com Jacinto, consigo acompanhar
os filhos dela, vejo os casamentos dos filhos dela e o batismo dos netos dela. Porque o Domingos Gomes Bahia chega a batizar uma das filhas dele. Então, um outro título que eu já dou quando eu analiso essas questões é Mãe Preta, Filhos Mulatos, Netos Pardos. Então, a gente acompanha 3 gerações aí de uma mesma família. Eu estou dando continuidade a essas pesquisas com expectativa de localizar, de continuar acompanhando a família de Antônia Gomes, que já é uma família que vai estar estabelecendo sua vida na freguesia da Penha de Tapajipe, né? Não só na Conceição da Praia, porque a cidade baixa de Salvador é enorme, ela é dividida em 3 freguesias depois, Conceição da Praia, Pilar e Penha, e no mestrado eu estudo exclusivamente a Penha. Essa família de Antônio eu já localizo na freguesia da Penha, que ainda é cidade baixa, mas uma outra ponta. O que mais é importante destacar, né? Então, eu analiso essa família da perspectiva, é importante analisar várias questões aí. É uma família interracial, é importante pensar que essa mobilidade social de Antônia, mobilidade socioeconômica dela, foi favorecida por esse quesito também, né? Porque se ainda que ela tivesse casado formalmente na igreja com um homem um homem africano como ela, essa condição de filhos mestiços que se casariam com mulheres livres seria muito provavelmente dificultada, né, ou mesmo inviável, né? Então, em síntese, essa história de Antônia me revela, da família de Antônia com Jacinto Gomes, esse capitão negreiro, me revela que não apenas o casamento formal na igreja possibilitava melhores condições materiais de vida para africanos e africanas, mas também as relações de amaziamento, as relações consensuais, como essa de Antônia com Jacinto, possibilitavam melhores condições materiais de vida, mobilidade social, melhores acessos para mulheres escravizadas e suas famílias. Então, em síntese, é esse o intuito de analisar essa trajetória de Antônia Gomes. Fico aberta às questões. Muito obrigada pelo espaço. Saudar amigos, amigas, colegas, pessoas que estão entrando aí na live, cumprimentando. Um beijo, gente. Façam perguntas. A gente que agradece, Raiz, a explanação que você deu. A pesquisa foi muito boa. Travou um pouco em alguns pedaços, mas acho que deu para acompanhar bem a linha de raciocínio. Não travou por muito tempo, então a gente não perdeu nada de fundamental. Eu, pelo menos, consegui acompanhar bem a linha de raciocínio. Então, vamos passar para as perguntas. Antes de eu abrir para as perguntas que o pessoal fez durante a sua explanação e que podem vir fazer agora, nesse momento, eu queria fazer uma pergunta minha, que o Aderivaldo chegou a fazer para os outros apresentadores e que foi uma questão que a gente achou fundamental, apresentadores, que é como você acredita que o seu tema, todo esse contexto, essas questões, elas podem ser aplicadas em sala de aula. Como fazer para que esses temas, e no seu caso, o seu tema específico, possa ser aplicado em sala de aula, né, nas escolas, de nível inferior ao da graduação, ensino médio, ensino fundamental. Muito obrigada pela pergunta, Gustavo. Gosto muito de pensar sobre isso, porque... deixa eu abrir a porta aqui. Eu não sei se é a minha internet ou a sua que está falhando. Deixa eu abrir a porta aqui para ver se melhora. Pronto. Gosto muito de pensar sobre sala de aula, porque sou professora. E porque as nossas pesquisas servem para isso também. Servem para extrapolar os muros da academia, e a gente trabalha com formação de professores e professoras. As pesquisas nos quadros da nova historiografia da escravidão, da nova história da escravidão, têm como principal objetivo protagonizar homens e mulheres negras, africanos, afrodescendentes, né? Ao passo que a gente teve todo um processo de escolarização ao longo da história do Brasil, do período colonial, que era para elites, do século XIX para elites também, e século XX. O meu áudio está muito baixo? O de Gustavo está baixo.
a população negra foi excluída da história, né? Então, quando nós entramos nos livros didáticos, nós entramos a partir do tráfico transatlântico, é quando a Europa entra em contato com a África, que a África entra, os africanos entram na história do mundo. Então, apesar de ser o continente mais antigo do mundo, o continente com mais história, né? O continente africano é o continente com mais história. Por quê, Raíza? Porque se a história é a história dos homens e mulheres no tempo e no espaço, a espécie humana surgiu no continente africano. Então, o continente africano é o continente que tem mais história. No entanto, a gente só passa a estudar o continente africano quando os europeus entram em contato com o continente africano. E, para se restringir especificamente a tráfico transatlântico, a escravidão no Brasil, terminou a escravidão pós a abolição, acabou pós-abolição, sumiu a população negra do livro didático. Não só isso, a representação desses africanos e afrodescendentes no livro didático, mesmo quando se está trabalhando com escravidão, é uma representação que estereotipa, que reduz, que inferioriza, que estigmatiza, que reduz a participação, a colaboração, reduz essas pessoas a escravos, a condição de escravos, e com uma mentalidade muito restrita do que seja o escravo e negando a agência, o protagonismo, negando as ações, as múltiplas possibilidades de existência enquanto pessoa escravizada. Então, quando a gente faz as nossas pesquisas no campo da história social da escravidão, a gente está, principalmente, matizando, multiplicando as possibilidades de análise das experiências de escravidão e de liberdade que homens e mulheres africanos e afrodescendentes viveram no Brasil. A gente está saindo da condição da análise restrita da população negra como escravo para pensar as formas de resistência e as múltiplas possibilidades de existência. Então, isso é humanizar. Isso é romper com a historiografia tradicional que nos legou à condição de passivos na história. De pessoas que... eu lembro como hoje. Eu tive um livro didático, Gustavo, pessoal que está ouvindo. Eu lembro como hoje. Na terceira série, o livro dizia: para os escravos no Brasil, eram 3 P's. Pano, pão e porrada. Ponto, acabou. Era isso que o meu livro didático de terceira série tinha sobre escravidão no Brasil. Eu queria tê-lo guardado ainda. Eu tenho até os da 5ª série, mas da terceira série eu não tenho mais, não. Minha mãe se reta, né? Fica guardando um monte de tralha. Porque tá na casa dela, na minha não tá. Enfim. Então, hoje, essas pesquisas possibilitam que professores em formação, que professores que já estão no campo atuando, professoras e professores, sofistiquem as análises, as explicações do que foi a escravidão no Brasil. Das múltiplas possibilidades de existência, de resistência dessas pessoas, desses homens e mulheres que vieram para cá deportados. Então, as nossas pesquisas têm como objetivo isso, que as crianças, que os jovens em formação criem pertencimento étnico-racial, porque vão passar a conhecer a sua história, restituir a história, é o nosso objetivo também, ao escrever a História Social da Escravidão. É restituir a história àqueles que acharam tê-la perdido. Quem achou que não tinha história, que a história da população africana e afro-brasileira se restringia a chicote, a senzala. Então, a gente faz essa restituição da história para que uma criança tenha a sua visão ampliada, possa entender que a participação e as formas de existência e resistência dos africanos e afrodescendentes é muito mais complexa do que aquilo que nos disseram. E assim se orgulhe de ser descendente de pessoas que foram escravizadas e resistiram à escravidão, não de ser descendente de pessoas escravas. Percebem a diferença? É brusca, né? Pois isso possibilita que a pessoa crie consciência racial e se identifique como pessoa negra. Porque o pertencimento étnico-racial passa pelo conhecimento da história. É preciso que a gente conheça a nossa história, porque se toda a mídia reproduz de modo inferiorizar a população africana afro-brasileira no Brasil. Todas as representações são negativas. Né? Hoje a gente está batendo muito, a gente ocupou muito espaço na mídia, nos espaços televisivos, enfim, todas as formas de comunicação. Mas por muito século a representação era sempre subalternizada. Até nas telenovelas, né, que adoram abordar temas históricos, a representação daquela pessoa escravizada ali é sempre muito apática. Né? Ou tá na década de 70 ainda, né? Ou é o zumbi, ou é o pai João.
ou é o símbolo máximo da rebeldia irascível, da rebeldia descontrolada, como a década de 70 da escola da USP pintou, ou é o pai João, o escravizado, acomodado à escravidão. E a via do meio, e as múltiplas possibilidades de atuação, negociação, né? Vamos lembrar aqui do clássico livro do professor João Reis e Eduardo Silva, o Negociação em Conflito. Então, é o escravo que negocia. E essas negociações, como Antônia Gomes fez com Jacinto Gomes, a ponto do seu cativeiro se tornar uma relação de amaziamento, né? É importante pontuar que isso era a minoria, a maioria das relações entre senhores escravistas e suas escravizadas foram relações que começaram com exploração sexual e muitas terminaram assim também. A história de Antônia Gomes é uma minoria, assim como a de Chica da Silva é uma minoria, assim como a de Luzia Gege e Manuel de Oliveira Barroso, que é o tema da professora Adriana Reis, aqui da UEPS, que também estudou uma relação interracial entre um senhor de escravizados, senhor de engenho, e uma mulher, uma das suas escravizadas, que se tornou mulher liberta também, mãe de seus filhos, constituiu mais uma família interracial. São histórias, a minoria, mas complexificam as análises. Então, acredito que a nossa historiografia, o que a gente produz, contribui para isso. Já falei demais com relação a isso. Tem umas perguntas aqui, eu vi. Tem bastante. Eu vou dando prioridade para quem foi perguntando primeiro. Algumas eu anotei, algumas eu vou seguir aqui pelo Instagram mesmo. Durante sua fala tiveram duas perguntas que eu vou passar para você responder. São bem curtinhas. O Kleber Carvalho perguntou se o termo pardo não era uma denominação aplicada aos nativos americanos e estadunidenses, né? Ou seja, aos indígenas. Se o termo pardo não era uma denominação usada para esses indígenas estadunidenses. Bom, depende. Aqui para Salvador, no século XVIII, esse termo pardo aparece categorizando pessoas mestiças mesmo. Tem uma tese interessante da Larissa Viana, que saiu um livro pela Unicamp, chama-se O Idioma da Mestiçagem, que ela analisa como, pelo menos para acho que é Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, ou é Bahia e São Paulo, Campinas. Ela analisa como o termo pardo foi apropriado por pessoas de cor, adeptas vinculadas a uma irmandade de homens pardos, e como essa categoria de pardo foi utilizada para substituir a categoria de mestiço. Porque os estatutos de pureza racial que vieram do Império Ultramarino, vieram de Portugal para cá e passaram a vigorar no Brasil também, na América Portuguesa, estabeleciam uma série de impeditivos a esses homens e mulheres de cor mestiça, né, de categoria mestiça. Inclusive, aos homens era impossibilitado acesso a cargos com hierarquia na Igreja Católica, a impeditivos de acesso a cargos de destaque. Então, na tese de Larissa Viana, ela defende que a categoria pardo foi usada por esses irmãos dessa irmandade de homens pardos nessas regiões, né, como substitutivo da categoria mestiço. Para substituir uma categoria que é estigmatizada, as pessoas reivindicariam essa categoria de pardo, que não viria recheada desses estereótipos e impeditivos sociais. Então, essa é uma tese interessante que eu gosto bastante, apesar de, para a Bahia colonial não valer, eu acredito que não vale essa tese da Larissa, porque na documentação de alforria que eu estou trabalhando agora, no mesmo termo de alforria, tem lá no título, no caput, né? Alforria de Joana, mulatinha, filha da escrava Maria, de propriedade de Jacinto Gomes, por exemplo. Aí no corpo da alforria tem Joana Parda, a Pardinha. Então, no mesmo termo, quem redigiu a alforria está chamando a pessoa de mulata e parda. Para a Bahia colonial é equivalente, pessoas de cor. Se ligaram? A Aninha Crispim, ela fez um bloco de perguntas, basicamente, são 3 perguntas, vou passar para você. Ela pergunta se você conseguiu saber se a Antônia tinha algum grau de alfabetização, pelo menos na sua língua de origem, quais tipos de trabalho ela realizava e se a família prossegue nos mesmos negócios que ela tinha antes. Obrigada pela pergunta, Ana, né? Obrigada, Ana, pela pergunta.
Não, a documentação que eu consulto, em que eu localizo Antônia Gomes, é basicamente o inventário do Jacinto, em que ela é referida, né? Ele cita ela. O inventário dela, em que em nenhum momento eu localizei alguma assinatura dela, não consta. E os termos de casamento dos filhos e batismo da neta, né? Então, nenhuma dessas documentações me permite ver se Antônia tinha algum grau de letramento, né? Digamos assim. Não. Apesar de ser da África Ocidental, e pelo menos alguns homens da África Ocidental de religião islâmica terem acesso à escolarização, né? Por conta do islamismo. Então, inclusive, alguns que vão participar da Revolta dos Malês, 1835, tinham esse grau de escolarização. Mas Antônia, não constatei nada disso. Só os filhos dela mesmo que assinam, que já são nativos, né? Já nasceram aqui na América Portuguesa. Antônia era escrava de ganho, trabalhava vendendo alimentos na Cidade Baixa, né? Na freguesia da Conceição da Praia. Estou ainda com os livros de notas, mas não localizo nenhuma documentação ainda, não consegui constatar nenhuma documentação em que Manuel Gomes Bahia ou o Domingos Gomes Bahia, que são os filhos dela, estivessem atuando também no comércio, no pequeno comércio a retalho. Mas é importante lembrar que o comércio de alimentos é uma atividade essencialmente feminina, né? Os homens que trabalhavam como escravizados ao ganho atuavam como carregadores, em outras atividades, né? A venda de alimentos é essencialmente feminina. Não que não existissem homens que vendessem, mas é majoritariamente uma ocupação feminina. Eu ainda estou em busca dessa família, né, dos ascendentes, para ver se localizo o inventário, o testamento dos filhos de Antônia, mas como quem deixava inventário e testamento era quem tinha o que legar, na maioria das vezes, às vezes, e havia também as pessoas que tinham até o que legar, mas morriam sem ter se preparado para morrer, né? Não deixaram um testamento, não. Então, não localizei ainda essa documentação. E aí fica o gostinho de quero mais, né? Louca de vontade de saber mais da história de Antônia, das suas netas. Mas é muito difícil trabalhar, porque a gente está trabalhando com um grupo, são pessoas descendentes de africanos, né? Então, é diferente trabalhar com a história das elites. Fazer a história social da escravidão é trabalhar com pessoas num esforço enorme para fazer essa ligação nominativa, encontrar batismo, casamento, inventário das mesmas pessoas. É um esforço hercúleo, é muito difícil, é um trabalho de formiguinha. Então, a vontade é enorme. Estou vendo que Carlos Silva Júnior também perguntou aqui. Colega, salve Carlos, salve Cândido. Amigos professores, historiadores da linha de escravidão também. Seu trabalho focou sobre a mobilidade social, proporcionada pela relação entre Antônio e o capitão. E o que dizer sobre a opressão, abuso sexual contra mulheres negras escravizadas? Nossa, Carlos, é uma excelente pergunta e a gente, como militante também, fica muito intrigada. Antes de tudo, ser militante como mulher, né? Como mulher negra, é uma questão que nos preocupa fundamentalmente, mas é uma questão que a documentação silencia. Agora eu estou vendo nas alforrias, estou consultando as alforrias para Salvador no século XVIII, muitas crianças mestiças, pardas, sendo alforriadas. Quase nenhuma alforriada gratuitamente. É raro encontrar alforrias gratuitas. Em geral, a mãe africana ou crioula está comprando a alforria da sua criança. 20 mil réis, 30 mil réis. Em geral, é isso que eu estou localizando. Há alguns casos pontuais também, eu vou sinalizar na tese, de alforrias gratuitas. Mas se você está vendo ali uma mulher africana ou crioula alforriando uma criança que nasce com a condição de parda, a possibilidade dessa criança ser filha do seu senhor ou do filho do seu senhor, a possibilidade é muito grande. Porque a gente está falando de uma relação, do fruto de uma relação. Uma criança que nasce parda de uma mulher africana, uma mulher crioula, é uma criança fruto de uma relação interracial. E as relações interraciais no Brasil, essa mestiçagem no Brasil, aconteceu em uma grande proporção fruto dos estupros, né? A gente pontua que a mestiçagem no Brasil é fruto das relações coercitivas entre proprietários escravistas e suas mulheres, as mulheres escravizadas de sua propriedade. Então, o difícil é afirmar, né, com rigor, com o método, como afirmar que foi fruto de relação de violência sexual mesmo. A gente sabe que a violência aconteceu, né?
em grande medida. A historiografia está pontuando sobre isso. Uma historiadora chamada Andrea Livesey, uma norte-americana, que publicou na coletânea da Women's History, né, que a gente teve uma colaboração também na revista Women's History Review, com um artigo sobre maternidade africana. A Andrea Livesey tem um artigo sobre estupro, sobre mulheres africanas, mulheres escravizadas que foram estupradas nos Estados Unidos no século XIX. Só que a Andrea Livesey teve como fonte relatos orais de mulheres descendentes que narraram que as suas mães foram escravizadas, foram estupradas. Então, é uma história mais recente. Eu que estou aqui no século XVIII, 1750 até 1800, é impossível conseguir esses relatos orais, né? Mas o esforço está aqui, a gente está atenta. E essas alforrias, eu ainda acredito que essas alforrias, o estudo mais profundo delas, eu farei um recorte mais amplo da análise dessas alforrias. Eu estou atenta a essas crianças mestiças, essas crianças pardas, principalmente quando as suas mães são africanas e crioulas, porque aí é fruto de relação interracial. Fruto de relação interracial, e aí acompanhar para ver se depois esse senhor reconhece essa criança como, reconhece a posteriori, né, essa criança como sua filha. E aí são os caminhos que a gente pode fazer o esforço para tentar analisar. Mas tudo com muita cautela, né? A gente sabe que o estupro aconteceu, mas a fonte não vai nos dizer diretamente. Então é preciso as estratégias para cercar essa problematização. Raíssa, nosso tempo está acabando. Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. Coala Preta, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Eu vi a pergunta do Koala Preta, foi uma pergunta muito interessante, faz um link ao que você tinha respondido anteriormente, quais foram seus documentos e aonde você foi, né, para consegui-los. E aí eu peço que você responda essa última pergunta e já faça as suas considerações finais e já agradeço desde já tanto a você pela aula quanto ao pessoal que acompanhou a nossa live aqui. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço pela mediação. Parabenizo a Rede Historiadores Negras. Vida longa à Rede de Negros. Evento fantástico. É só mais uma das muitas jornadas que nós vamos continuar fazendo. Cola Preta, muito obrigada pela pergunta. Eu abri a minha fala falando sobre fontes também, né? Mas repito aqui com muito prazer. Então, principalmente, nós consultamos o acervo da Igreja Católica, sim, mas especificamente os termos de batismo, casamento e óbito, que eles ficam geralmente nas cúrias metropolitanas, né, das cidades. Aqui em Salvador, a Cúria Metropolitana de Salvador, mas está disponibilizado online no Family Church, que é o site que a Igreja dos Mormons organizou, digitalizando esses documentos. Então, para a sua cidade, pode ser que tenha também lá no Family Church. Inventários dos testamentos estão no Arquivo Público do Estado da Bahia. Livros de notas, onde estão as alforrias, também estão no Arquivo Público do Estado da Bahia. Livros de patentes, petições e alvarás também estão lá. São todos documentos públicos. Todos os documentos não de acervos privados, mas de acervos públicos. Então, é possível a consulta mediante reserva, mediante tudo direitinho. Você vai nos arquivos públicos e pede. Eu vou encerrar aqui para não cair, tá? Porque senão vai dar a nossa uma hora. Faltam 30 segundos, o Instagram está me avisando aqui. Então, muito obrigado. E obrigado por quem acompanhou a próxima live com a Inaê.